Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria no adulto em que você se tornou? Muitas pessoas se esquecem de que elas já foram crianças um dia. Se esquecem de que já tiveram sonhos e planos e que tinham desejos de construir uma vida, de ser arquiteto, de ser médico, professor, ou seja lá o que for. Quando a gente se esquece dos nossos desejos, dos nossos sonhos de criança, a gente começa a deixar de viver. Seja bem-vindo à aula 3 do nosso curso gratuito Comece a Viver de Verdade. Na aula 2, você aprendeu que a sua personalidade começou a ser formada desde a gestação até os 7 anos de idade. Que nesse período você estava vivendo o modo aprendizagem, ou seja, você estava aprendendo do seu ambiente como que é a vida de um adulto. Com a sua família de origem, você estava aprendendo como formar a sua família, a que você tem hoje, atualmente. Ali na aula 2, nós também mostramos para vocês 3 aspectos muito importantes que contribuíram para a sua personalidade. O primeiro deles é as figuras de autoridade, aquelas pessoas que tinham autoridade sobre você, os seus cuidadores, que corresponde inicialmente ao pai, à mãe e aos professores. Mas também pode ser qualquer pessoa que tenha uma figura, né, de autoridade para a criança. E que tudo que esses adultos diziam, faziam, e davam a entender sobre a sua pessoa, serviu como base para a sua personalidade. O segundo aspecto, nós falamos sobre o modo como a criança aprende, que é o modo lúdico, brincadeira. Que para uma criança, a brincadeira é a linguagem universal. E que nessas brincadeiras, nessas músicas, nos desenhos infantis, ali também tem muito conteúdo de aprendizagem, viu? Alguns são bons e benéficos, outros nem tanto. O terceiro aspecto que nós mostramos aqui para vocês é a questão de cultura, a questão de costumes familiares. Que dentro da nossa família existem determinados costumes e padrões, e que é esses costumes e padrões que a gente vai repetir na nossa vida adulta. E aí nós deixamos como exercício para você o vídeo da Vida Maria. Se você não assistiu ainda, se ainda não fez esse exercício, o link vai estar fixado aqui no vídeo 2 do nosso curso, para que você possa acessar, assistir e fazer o exercício. É um vídeo muito impactante, muito emocionante. Eu, quando assisti esse vídeo pela primeira vez, confesso que eu fiquei muito emocionada. Não vou dar spoilers, mas vai lá assistir, que você também vai se conectar bastante com esse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar de pelo menos 2 pontos que está aí prejudicando e impactando a sua vida atualmente, onde você não consegue viver de verdade, está apenas sobrevivendo. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre necessidade de aprovação. O segundo vai ser sobre dependência emocional. Nesse segundo ponto, nós vamos trazer um vídeo aqui para você assistir, que nesse vídeo você vai se conectar e vai começar a entender várias coisas sobre a sua dependência emocional e também a necessidade de aprovação. Então, vamos embora começar. Quando você nasceu, você era uma criança linda, fofinha e fácil de ser amada. Afinal, quem é que resiste a uma carinha bonitinha, fofinha e sorridente? Ninguém resiste a um bebê. Mas, à medida que o tempo ia passando, as coisas começaram a mudar. Porque, conforme vai ficando maiorzinha, a criança vai perdendo aquela graça. A criança precisa se adaptar, se moldar àquele ambiente onde ela vive. E ali, muitas coisas, muitos aspectos da criança começam a ser podado, começa a ser cortado. A criança que se sentia totalmente amada e segura no seu ambiente, ela já começa a duvidar desse amor. Porque aquele adulto que diz que a ama, começa a maltratá-la, começa a gritar com ela. O mesmo adulto que diz que ama é o adulto que machuca. O mesmo adulto que diz que ama é aquele adulto que faz ela se sentir a pior pessoa do mundo. E pior, ainda diz que a culpa é dela, porque ela é teimosa e desobediente. Com isso, gente, vai surgindo uma necessidade incontrolável naquela criança de pertencimento, de agradar, porque na verdade ela quer pertencer àquele ambiente, ela quer se sentir parte daquele lugar, ela quer ser aceita. Só que do jeitinho que ela não está sendo aceita. Ela precisa se moldar, ela precisa aprender algumas coisas. Só que o mundo dos adultos é muito complicado, é muito confuso. Se é complicado para você, adulto, imagine para uma criança. Então, para a criança aprender aquelas regras, para a criança moldar o seu comportamento dentro daquele ambiente, muitas vezes hostil dos adultos, é um pouco difícil. E ela precisa de amor. A criança precisa
de cuidados e atenção. E muitas vezes ela não tem da maneira que ela precisa. E é com base nessa necessidade de pertencimento que vai surgir a necessidade de aprovação e também a dependência emocional. Porque agora, como adulto, você aprendeu lá atrás, quando criança, que precisava da aprovação dos outros para você se sentir pertencente. Para aquela criança que você foi um dia sentir parte daquele grupinho, daquele ambiente, era assim que você fazia. Hoje, como adulto, não é diferente. Hoje, alguns aspectos da sua vida podem estar sendo prejudicados porque você ainda tem a necessidade de ter a aprovação de outras pessoas. Você não consegue fazer por si só. Você precisa que o outro valide a sua ação, que o outro valide para saber se você é uma pessoa boa, para saber se você é uma pessoa capaz. Você depende que outra pessoa te diga o que você pode ser, o que você pode fazer, o que você deve ou não fazer. Isso vai impactar na área familiar, na área profissional, em todos os aspectos da vida. É comum a gente aplicar essa característica apenas aos adolescentes, né? Porque parece que os adolescentes é que têm essa necessidade de aprovação muito evidente, só que os adultos também. É mais fácil olhar e observar isso no comportamento dos adolescentes, que dentro do ambiente escolar eles querem parecer descolado, eles querem pertencer a um grupo, então eles se adaptam. Às vezes vai de encontro aos seus valores, às suas crenças, às suas regras, aquilo que aprendeu dentro do ambiente familiar. Eles chegam ao ponto de esquecer todos esses valores unicamente por conta daquela necessidade de pertencer a um grupo. Mas agora, se você é um adulto, fica um pouquinho mais complicado você identificar essa necessidade de aprovação em você. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro para você. Por exemplo, se você é aquela pessoa que tem a necessidade de ajudar todo mundo, de cuidar de todo mundo, de estar sempre na luta, na busca de salvar e ajudar pessoas, aí pode ter uma necessidade de aprovação. Porque quando você faz isso, você é aprovado pelos outros, é aprovado pela sociedade, é aprovado por um grupo. Então você se sente pertencente, porque agora você está fazendo um bom trabalho. Então você vai receber o quê? Um elogio. Ou você vai receber o reconhecimento. Vai receber meio que uma medalha, tá vendo? Esse rapaz aqui ou essa moça aqui é uma boa pessoa. Mas aí você deve estar pensando, o que, Jaqueline? Eu tenho que deixar de ajudar as pessoas? Como assim? O que isso significa? Na verdade, eu não estou dizendo para você deixar de ajudar as pessoas. Eu estou pedindo para você avaliar os motivos que está levando você a ter essa postura de salvador ou de salvadora. Qual é a real intenção por trás? É realmente ajudar aquela outra pessoa ou tem aquela necessidade de ser visto, de ser amado e de ser aprovado? Porque quando você recebe um elogio, quando você recebe uma aprovação, uma validação, você se sente melhor. E, principalmente, qual é o custo que você está tendo de ter essa postura de salvador ou de salvadora? O que isso está prejudicando em você, pessoalmente, na sua própria família? Avalie essas questões, porque isso pode sim demonstrar característica de que você está tendo necessidade de aprovação. Um segundo exemplo é quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você ou que você gosta de fazer com medo do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo. Há muito tempo atrás, eu tinha também essa tal necessidade de aprovação. Então, eu tinha um medo absurdo de gravar um vídeo. Por quê? Eu ficava morrendo de medo, achando que eu ia errar. E o que as pessoas vão pensar de mim se eu errar? Ou então, o que as pessoas vão achar de mim? Eles vão estar me vendo na câmera, vão estar pensando o quê sobre a minha pessoa? Isso me travava, me impedia que eu fizesse o que era importante, né? Eu só consegui vencer isso quando descobri essa necessidade de aprovação que eu tinha e consegui tirar essa necessidade da minha vida. Então, hoje eu consigo gravar vídeo porque eu sei que é importante para o meu trabalho, que eu sei que é importante para você que está aí do outro lado, que está passando pelos mesmos problemas que eu. Você imagina, se eu tivesse deixado que essa necessidade da aprovação dos outros me impedisse de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Como é que você e outras pessoas receberiam essa ajuda que a gente dá aqui gratuitamente no nosso canal, com vários vídeos, com vários conteúdos, com esse mesmo tema, te ajudando a vencer a ansiedade, a vencer bloqueios emocionais e a, principalmente, ter uma qualidade de vida melhor?
Como eu faria isso se eu ficasse aqui na minha cabeça preocupada? O que que Joãozinho vai estar pensando de mim? Olha, Jaqueline está lá gravando vídeo, olha ela aí, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, quando a gente tem a necessidade de aprovação, a gente deixa de fazer coisas incríveis na vida, coisas importantes, que talvez sejam importantes para mim ou para você. Então, que tipos de projetos, que tipos de planos, sonhos você deixou de fazer, deixou de exercer, justamente por medo do que as pessoas podem pensar de você? Vamos agora falar da dependência emocional, que, aliás, as duas andam juntas, a necessidade de aprovação e a dependência emocional. No caso da dependência emocional, significa que você está dependendo de outra pessoa para se sentir bem. Você depende de uma outra pessoa para se sentir feliz. Depende de outra pessoa para se sentir completo e amado. Então, olha o risco que você corre. A sua felicidade depende de um fator externo, ou seja, de outra pessoa. Só que essa pessoa também deve ter as dependências emocionais dela lá. Ela também depende de outro fator, de outra coisa. Então, a conta nunca fecha, gente, quando a gente tem essa dependência emocional. Depender de outros para satisfazer nossas necessidades emocionais é a receita para o fracasso. E é a partir desse momento que vai fragmentando cada vez mais aquela dor de criança. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que lá quando criança, você precisava de amor, você precisava de atenção, você precisava de validação dos seus cuidadores. Só que não teve. E você cresceu e continua ainda buscando aquilo que te faltou lá atrás, buscando nas outras pessoas. É daí que vem a dependência emocional. Você não consegue sozinho, ou melhor, vou ajustar a frase. Você acha que não consegue sozinho suprir suas necessidades emocionais. E aí precisa que outras pessoas façam isso por você. Que outras pessoas te amem, que outras pessoas considerem você importante, que outras pessoas te vejam e te enxerguem, que outras pessoas deem amor para você. E uma outra maneira que essa dependência emocional pode se apresentar é quando as pessoas têm compulsão por alguma coisa, compulsão por compras, comprar desenfreadamente, não pode estar com cartão de crédito livre, não pode ouvir falar em uma promoção e a pessoa precisa comprar, precisa gastar. Isso tem a ver com a dependência emocional, ou seja, aquilo que faltou lá atrás e que ela acha hoje que ela não dá conta de suprir e ela vai encontrar outra coisa para colocar no lugar. E às vezes é uma compra, uma bolsa nova, um sapato novo, uma camisa nova, que para a pessoa pode dar aquela sensação de preenchimento, mas é vago, é vazio. Outro exemplo também, comida, pessoas que comem em excesso, uma compulsão alimentar, também é para preencher um vazio, ou seja, para suprir uma necessidade emocional. Às vezes, estar em relacionamentos que te prejudicam, no meio de amizades que você sabe que não te acrescenta nada de bom, mas você continua ali. Por quê? Ali você tem a sensação de que pertence e ali você está suprindo sua necessidade emocional, fazendo com que aquelas pessoas fiquem perto de você. E muitas vezes você se sacrifica para isso. Esses são só alguns exemplos. Na nossa mentoria, a gente aprofunda muito mais e consegue descobrir aspectos da vida de um adulto que, por incrível que pareça, está vivendo uma dependência emocional ainda de criança. Se você achou que aquele vídeo da Vida Maria foi emocionante, foi impactante, esse daqui vai ser muito mais. Então, prepara o lencinho, senta aí, se concentra para assistir o vídeo, que você vai se ver nessa cena. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science above.
numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and hold me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing your tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Antes da gente comentar sobre o vídeo, eu preciso fazer um adendo aqui importante. Se você é pai ou mãe que está assistindo esse vídeo aqui, eu quero pedir uma coisa para vocês. Não se sintam julgados e condenados pelo que a gente está falando aqui. Pelo contrário, eu quero que vocês se sintam acolhidos. Porque você pode não lembrar, mas você já foi criança um dia. Você também passou exatamente por essas cenas que foi registrada nesse filme. Você também já foi uma criança e você está apenas repetindo. É como diz uma música antiga que você não deve ter reparado na letra, mas que ela diz assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E aí, o que você achou do vídeo? Precisou do lencinho? Espero que sim. Eu quero dizer para você que esse vídeo, a gente pode dizer que ele é o vídeo baseado na vida de todo mundo. Só que alguns com uma intensidade um pouco maior, um pouco menor. Mas a verdade, gente, é que ninguém escapa dessa situação. Nós passamos por situações na infância em que a gente não conseguia dar conta de explicar e entender. E os adultos estavam ocupados cuidando da vida de adulto, que não é fácil. Então, muitas coisas nós vivenciamos sozinhos, nós aprendemos e sofremos sozinhos. E essas coisas não desaparecem do nada. Elas não sumiram porque você cresceu, porque você virou um adulto. É preciso tratá-las. No segundo vídeo, eu inicio a gravação falando com vocês que a infância é um caminho que percorremos a vida toda. E é verdade. É lá na infância que é formada nossa base, a base para nos tornarmos um adulto. E quando essa base não é pavimentada da maneira correta, que nunca é, essa é a verdade, eu, quando me torno adulto, preciso resolver algumas questões. E a maneira de resolver essas questões é fazendo terapia.
Por incrível que pareça, muitos adultos têm medo de fazer terapia, muitos adultos têm medo de mexer em questões emocionais. E aí, isso entra também na dependência emocional, viu? Ou na necessidade de aprovação. Porque, para muitas pessoas, mexer no emocional ou precisar de uma ajuda emocional é tido como fraqueza, é tido como falta de fé, é tido como se fosse uma pessoa melindrosa demais. Então, preste bem atenção nesse vídeo e veja sobre você mesmo que aspectos, que coisas, que feridas ainda tem aí em você que precisa ser curada e precisa ser tratada, para que você possa ser um adulto, se tornar um adulto funcional, sem necessidade de aprovação e sem dependência emocional, para que assim você comece a viver de verdade. Alguns acham erroneamente que problema emocional é falta de fé. Veja só o trechinho dessa cliente aqui que passou pela mentoria e o que ela deixou gravado e registrado para você assistir. E uma coisa que fez muita diferença na mentoria é que, embora eu conhecia princípios bíblicos, inclusive isso foi um motivo de muito estudo da minha parte, para eu poder melhorar esse sentimento, mas precisava da mentoria. Então, precisou desse conjunto, né? Mas a mentoria fez toda a diferença, porque agora, quando eu leio alguma passagem da Bíblia, algum conselho, algum princípio, então fica muito mais fácil de eu poder aplicar, porque a minha cabeça mudou, né? Virou uma chavinha aqui. Eu espero de coração que essas 3 aulas aqui que fizemos para vocês tenham ajudado vocês a identificar alguns padrões negativos que vocês estão trazendo. Espero que tenha ajudado também a perceber a importância de se cuidar emocionalmente, de olhar para as suas feridas internas, para que você, enfim, consiga viver de verdade e parar de sobreviver. E espero também, de coração, que você coloque em prática as dicas que nós colocamos aqui, que nós mostramos para vocês o caminho em que deve seguir, que nós mostramos para vocês que é possível sim ter uma vida melhor. Esse depoimento, esse trechinho de depoimento e os outros que nós colocamos aqui nesses 3 dias de aula, nós no nosso site temos vários outros depoimentos na íntegra que você pode ir lá assistir para você ver a mudança e a transformação que um tratamento adequado, que um tratamento profissional feito e administrado de coração, com prazer, com todo o nosso coração, para ajudar as pessoas, o efeito que isso pode ter na sua vida também. E eu também quero agradecer para você que ficou aqui assistindo esse conteúdo com a gente esses 3 dias. Também para você dar os parabéns e elogiar. Você que fez os exercícios, que colocou em prática e começou a fazer uma retrospectiva sobre a sua vida e começar a prestar atenção em você mesmo. Você está de parabéns. Foi um compromisso que você estabeleceu com você e não com a gente aqui do outro lado. E a gente fica feliz com cada pessoa que deixa um comentário, que deixa um like, e que fala para a gente como essas aulas foram importantes e impactantes. Então, não esqueçam de deixar ali seu comentário lá no YouTube, falando para a gente como essa aula impactou a sua vida, como ela foi importante para você, se vai alterar alguma coisa, tá? Pode deixar um recadinho ali para a gente, que a gente vai fazer questão de responder a todos os comentários. Também quero incentivar você que viu a necessidade de tratar algumas feridas, a necessidade de passar para um próximo nível, incentivar você a entrar lá no nosso site e ver como é que você faz, como é que você pode fazer para entrar para o nosso tratamento. Conversar com o Romildo lá no site, tem o link que você vai cair direto no WhatsApp e o Romildo vai atender você e vai ter o prazer de te explicar como você pode fazer parte da grande multidão de pessoas que estão aprendendo a viver de verdade, apesar das circunstâncias atuais. Foi muito bom gravar esse conteúdo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.